Bom dia, domingo! Bom dia, família, dia de união, né? Dia de bate-papo, dia de macarronada, cervejada, churrascada. Mas é primordial um dia extraordinário, que é o dia do professor, 15 de outubro, hein? Caraca, velho. Professor é aquele pai que pega na mão para a criança andar dentro de casa, é aquela que cuida do berçário, passa a ser um professor ou uma professora, né? Aquele que leva a criança com um aninho de idade para a escola e aí tem aquele professor que cuida, que brinca, que dá os primeiros carinhos, né? E aí tem aquelas professoras que começam a ter as crianças naquelas carteiras, mostrar as primeiras sílabas, o A, B, C, fazer aqueles desenhos dos gatinhos, cachorrinho, né? Casinha, né? Que são os primeiros traços que a criança observa. E tem aqueles que começam já com o primeiro ano, né? Unir as palavras, unir as letras, né? Para mostrar o significado das palavras. E esses são os grandes prepulsores de uma turma nova, né? Uma geração mais interessada em ler, em aprender, fazer com que a cultura seja o grande sentido que as pessoas têm que dar à vida, né? Hoje nós temos um excesso de informações via internet e o olhar do professor é extraordinário. Aquele cara que está na sala de aula, ele vê por que um menino ou uma menina está mais apática, aí no término da aula chama ela de lado, ele praticamente é um psicólogo, né, do dia a dia. E depois você vai tendo outras linhas de professores, né, e hoje imagino a loucura que é você passar informações para molecada aí de 16, 17, 18 anos de idade. Você tem que praticamente ser um super professor, né? Além da matéria, o jeito como você lida com a juventude, né? Como você lida, inclusive, com as revoltas da juventude, né? Como essa campo aí das escolas de periferia, nem sempre organizadas, né? O poder público joga na lata do lixo a cultura, a educação, mas grana para shows, para grandes eventos, para balada, para coisas que tiram a atenção da juventude, isso eles têm. O Memorial da América Latina, que sempre foi um centro de cultura, né? Um centro de cultura, de ensino. Não vi um lance bacana assim de biblioteca, fazer uma bienalzinha toda semana ali, trazer cultura. Agora, gastar grana os caras gastam, velho. Gastar grana, fazer os macro shows, velho. É um negócio assim muito louco. Muito, muito louco. E você tem uma juventude despreparada para isso, né? Que vai mesmo. Tem um poder público que não tem absolutamente interesse nenhum na cultura. Os grandes exemplos para que veio ao Memorial da América Latina para unir os países da América Central até a América do Sul, os nossos continentes, raramente tem exposições sobre as culturas desses países, mas sobre pop rock, sobre balada, sobre rock, enfim, algo assim, algo sem lógica, né? Sem lógica num país sem cultura, sem equilíbrio das coisas. Eu quando estudei no Alarico da Silveira, eu tive dois professores que me chamaram muito a atenção, que eu os trago até hoje. Primeiro, era uma professora de matemática que percebia que eu tinha um tinozinho comercial e ela sempre falava: olha, Evandique, você tem que ter
duas contas básicas. Somar, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 2 igual a 4. Você tem o dividir. Eu tenho 2 vezes 3 igual a 6. Eu tenho a multiplicação, aliás, 2 vezes 3 igual a 6. Aí você tem a divisão, né? 10 dividido por 2 igual a 5. Enfim, e aí foi indo sucessivamente. Então eu falo para todo mundo, quando você tem essas origens, você nunca esquece e aí você leva para o resto da vida. E um professor de história, né? Depois ele foi secretário em Osasco da Cultura, mas ele me ensinou coisas básicas da vida. Cidadania. Eu tinha, sei lá, 12 para 15 anos, ele me ensinou a cidadania. Ele falava, olha, tudo que você conquistar, você tem que olhar que pessoas lhe ajudaram ou pessoas tiveram ali paralelo ao seu trabalho, incentivo. Então essas pessoas também têm direito. Essas pessoas também têm que se beneficiar de certas conquistas. E ele sempre falava, você ser um cara justo, capacidade de poder olhar o semelhante é algo extraordinário. E foi o que aconteceu. Eu tive um embate com o diretor da escola, porque um dos professores chamou a atenção de uma forma muito cruel, uma menina negra, e eu tomei posição dela aos 14 anos de idade. E aí meu pai foi chamado na escola, que deu uma verdadeira aula a toda a diretoria da escola, o que é ser cidadão simples, honrado, respeita as raças, respeita as hegemonias, enfim, ele como militar na época, ele tinha conhecimento geral. E hoje, ainda de forma diária, ele é meu professor. Ele é meu professor de caminho, meu professor de decisão. E tenho na família professorados. A minha avó, que foi professora, a minha mãe, que foi professora, e meu filho, que é professor. Então, parabéns a todos nós. Nós somos professores da vida também, não podemos esquecer disso. Tudo que nós possamos passar como aprendizado, somos professores. E não temos que nos omitir dessa função. Ser professor é aquele que nos orienta e que a gente possa orientar e passar para outras pessoas. Viva o Dia dos Professores, viva o nosso dia, é sempre uma luz bonita. Historiando Ivan Dick, vou sempre.